Concurso da Receita Federal de 2023, gabarito definitivo da FGV foi publicado. Algumas questões tiveram seus gabaritos alterados ou foram anuladas e algumas questões absurdas, como a gente já mencionou, não foram. E aí tem muita gente revoltada, tem recebido muitas mensagens no Instagram, tem grupos de pessoas se juntando para entrar na justiça, porque há alguns gabaritos ali flagrantemente errados. Não só analisando o conteúdo, mas, como eu vou mostrar para vocês aqui, o próprio gabarito e a própria explicação do motivo da banca não ter alterado o gabarito está errado. A explicação, na verdade, diz a resposta que deveria ter sido considerada certa, mas o gabarito foi mantido como o gabarito errado. Eu vou explicar para vocês agora. Se você estiver vendo no computador, vai ficar um pouco mais fácil de ler. E vamos fazer o seguinte, essa é uma das questões de língua portuguesa, é a questão número 10 da prova tipo 1 de auditor, ok? Inclusive foi explorada por uma professora do Estratégia, Adriana Figueiredo, mostrando também o absurdo que foi esse gabarito. Eu recebi de 2 seguidores essa questão e a próxima que eu vou analisar aqui. Queria agradecer a eles, o Russan e o Leonardo. Obrigado, valeu mesmo. Bom, vamos lá. Eu não vou ler a questão inteira, então se você quiser dar um pause no vídeo agora, ler para poder ficar mais ou menos por dentro, eu vou tentar seguir aqui e deixar claro para você a situação, mas sem analisar a questão toda, o enunciado todo, cada alternativa. Se quiser fazer isso, pode ler a questão. Mas vamos lá. Basicamente, essa questão, ela está falando de palavras idênticas no texto, então ela traz várias alternativas com palavras idênticas, repetidas, né? São idênticas palavras que foram repetidas. E claro, às vezes você repete uma palavra e tá ok, às vezes não. Às vezes você deveria ter colocado um pronome, enfim, teria usado alguma outra forma para ficar mais correta a resposta. E aí a banca pede, assinale abaixo a frase abaixo em que a repetição de palavras idênticas não é identificada como um problema de escrita. Qual é a alternativa que não é identificada como um problema? Ou seja, qual é a alternativa que está correta? Basicamente isso. Então a gente tem 5 alternativas, 4 delas são problema, 4 delas estão erradas, são exemplos, né? E ele quer saber qual dessas que está certa, qual dessas que não é um problema. E aí o que a gente tem? A argumentação da banca, o gabarito foi mantido, ok? O gabarito oficial era a letra E, e aí após a análise eles mantiveram a letra E. Qual o problema? O problema é que a letra E está errada. A letra E é um problema. E a banca pediu para você assinalar qual dessas respostas não é um problema. E eu não estou analisando o conteúdo, olha a justificativa da banca. O gabarito oficial foi mantido, pois a opção E, pois já está escrito errado, pois na opção E, a repetição de termos idênticos gera ambiguidade, daí que não possa ser indicada como resposta. A letra E gera ambiguidade, a letra E gera um problema. Ele quer saber qual a alternativa que não gera um problema. A letra E não serve. Então, a própria justificativa para manter o gabarito diz no seu corpo que aquele gabarito não serve. Bom, não faz nenhum sentido. Claramente foi um erro, um equívoco. Eu espero que tenha sido um erro, um equívoco. Agora, é inaceitável. Se você tem uma quantidade finita de questões num concurso tão importante e você tem um órgão trabalhando para isso, não era para acontecer um erro desse. Uma alteração de gabarito é uma coisa muito séria, uma análise de recurso é uma coisa muito séria, deveria ser muito bem pensada, muito bem fundamentada e checada, né? Mas para mim isso aqui claramente foi um erro, um equívoco. A gente não está nem discutindo o conteúdo, se é ou não ambiguidade. Não, a banca está dizendo que gera ambiguidade, por isso não serve. Mas ele quer saber qual que não gera ambiguidade. Vamos lá. Uma outra questão aqui, também não vou ler, mas se quiser dar pause no vídeo e leia. Vou pegar aqui a ideia geral da coisa, para depois, vamos começar
pelos comentários aqui. Por que que o gabarito oficial foi mantido? O gabarito oficial foi mantido. Numa das opções, afirma-se que as expressões se referem à sonegação, o que não ocorre com a primeira delas, onde só se refere ao imposto da época colonial. Ok. Vamos lá. O texto fala de sonegação, diz que a sonegação é muito antiga no Brasil, que já até criou expressões na língua popular brasileira que muitos nem se dão conta de que surgiram por conta dos tributos. E ele dá como exemplo o quinto dos infernos. O quinto era 20%, era um quinto, que deveria ser pago a Portugal no caso de comercialização com o Brasil. Era um imposto, era um tributo. Um quinto. Ok? Beleza. E a outra expressão era o santo do pau oco, que era os santos de madeira oca, que eram levados no garimpo, depois eles eram preenchidos com ouro, etc. e tal, e era sonegado o imposto sobre a extração do ouro, porque o ouro passava escondido dentro do santo do pau oco. Então, essa segunda expressão fala de sonegação. A primeira, não. Ela fala de um tributo antigo que gerou uma expressão chamada quinto dos infernos. Tranquilo? Tranquilo. Voltando aqui, o gabarito oficial foi mantido. O gabarito oficial, nessa aqui, também de auditor, o gabarito oficial foi a letra C. Beleza? Nem vou ler aqui agora. O gabarito oficial foi a letra C. E aí a gente tem a justificativa. Numa das opções, ele quer saber qual dessas afirmações aqui embaixo que é inadequada. 4 dessas afirmações estão corretas. Uma delas é inadequada. A que é inadequada deveria ser o gabarito. Beleza? Beleza. Olha a letra E. O ato de sonegar está presente nas duas expressões selecionadas para o texto. Isso está adequado? Não. O ato de sonegar diz respeito somente ao santo do pau oco. O quinto dos infernos não é sonegação, é apenas o apelido de um tributo. Então, a letra E claramente deveria ser o gabarito correto. Mas o gabarito, conforme o gabarito preliminar, foi a letra C e eles mantiveram a letra C. Justificativa. Olha a justificativa. O gabarito oficial foi mantido. Numa das opções, afirma-se que as expressões se referem à sonegação, o que não ocorre com a primeira delas, onde só se refere a um imposto da época colonial. Ele está dizendo na justificativa que a resposta inadequada é a letra E. E o gabarito foi mantido como letra C. Claramente também um erro, um equívoco, igual a outra. Para mim, vacilaram, é inaceitável um vacilo desses e a gente tem várias pessoas prejudicadas por isso. E tem várias pessoas procurando Ministério Público, TCU e o que mais, e procurando advogado para entrar na justiça porque isso é inaceitável. E eu concordo que é inaceitável. Você está falando aqui de meses ou anos de preparação para ser eliminado, por exemplo, por um ponto, por conta de uma questão dessa. Que você acertou, mas a banca diz que está errado. É o seguinte, isso sempre aconteceu, volta e meia acontece mesmo. Sempre tem alguma questão que é mais polêmica, volta e meia a banca faz alguma coisa errada. No meu concurso mesmo de 2009, a ESAF, especialmente em comércio internacional, no qual eu quase fui eliminado, aconteceu isso também. Mas cada um tem o seu direito, beleza? Então, tem gente criticando quem está querendo entrar na justiça contra isso aqui. Eu acho que não tem que criticar. Cada um está no seu direito, cada um cuida da sua vida, faz o que achar que é certo. Você ser eliminado de um concurso para o qual você se dedicou durante 3 anos por conta de uma questão que está flagrantemente com o gabarito errado, você quer aceitar isso? Eu entendo, ok? Não julgo essas pessoas. Mas resta uma esperança. Resta uma esperança. Por quê? Porque por mais que a gente não tenha... faltou um exemplo aqui, antes de falar da esperança. A argumentação. Sempre que você tem para cada questão, as pessoas entraram com recursos e aí a banca diz se alterou ou não, se anulou ou não, e argumenta, né? Por quê? Olha a argumentação da questão 56. A argumentação da banca.
questão anulada. Essa foi a argumentação. Questão anulada. Então a questão foi anulada, essa é a situação da questão, está aqui em cima, e a argumentação foi questão anulada. Não se deram ao trabalho, ou não se deram o trabalho de explicar por que a questão foi anulada. Erraram, vacilaram, escreveram errado a alternativa, tinha mais de uma alternativa certa e vacilou na hora de criar a questão. Parece vaidade, né? Como eu falei em outro vídeo meu, parece que é vaidade da banca, mas enfim, são vários elaboradores, a gente não pode julgar dessa forma. Mas faltou argumentação. Como eu falei, existe uma esperança, porque em 2 concursos recentes da FGV, a gente viu alteração do gabarito definitivo. Não está mais aberto o prazo para recurso contra gabarito. Não está. Mas, ainda assim, a gente teve na Cefaz Minas, 13 dias depois, a gente teve alteração. Aqui, ó, gabarito oficial definitivo saiu no dia 15 de fevereiro, e aí no dia 28 houve uma retificação. Retificado no dia 28. Você imagina, cara, o gabarito ser retificado 13 dias depois. Você estava ali já comemorando ou chateado e de repente, pô, sai uma retificação do nada. Se for para corrigir coisa que estava errada, eu acho bom. Então, como eu falei no meu outro vídeo aqui no canal, a gente não tem certeza do gabarito ainda, a gente não tem certeza da nota de corte, é provável que não mude, mas pode ser que mude. Então, se você está na rabeira ali, calma, você ainda vai viver mais umas 2 ou 3 semanas de drama aí. E para você que está por fora, foi eliminado por um ponto, uma questão ou duas, ainda há esperança de você entrar, desde que eles admitam o erro que eles cometeram. Na Cefaz Minas isso aconteceu 13 dias depois, e na CGE Santa Catarina isso aconteceu 21 dias depois. No dia 8 saiu o gabarito definitivo e foi retificado no dia 28, foi 20 dias depois, não 21. Ok? Não por acaso foi no mesmo dia da outra, né? Não, foi 28/2, 28/3, perdão. Então, em 2 a 3 semanas a gente pode ver alguma alteração, especialmente por conta desse burburinho todo. A gente está falando de um concurso muito grande, de visibilidade nacional, com dezenas de milhares de inscritos, muita gente já, como eu falei, acionando o Ministério Público, TCU, advogado e tudo mais. Então, pode ser que a gente veja algum movimento nesse sentido aqui. Agora, claro, se, por exemplo, essa questão aqui, que é flagrantemente errada, da sonegação e tal, se ela não tiver o gabarito alterado, para algumas pessoas vai restar entrar na justiça. Não é garantido que ganhe, é altamente controverso, não estou dizendo que está certo nem errado, estou dizendo que a gente vai brincar de vida, cada um cuida da sua. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Vamos ver como que essa coisa se desenrola. Se inscreve para você ver meus próximos vídeos sobre o tema. Na semana que vem, dia 3 de maio, eu vou abrir matrículas para o meu programa Acelerador de Estudos, em que eu ensino a estudar para concurso. Clica no link na descrição para ver como funciona esse programa. Beleza? É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.